O Channel F foi um console lançado no ano de 1976. E três coisas pra falar. Ele foi o primeiro a ser capaz de trocar o jogo com cartucho. Ele foi o primeiro a ter meio que uma memóriazinha interna. E foi o primeiro a ser ofuscado por causa do Atari. E tipo, ele é bastante potente e tem muita coisa curiosa sobre ele. Eu não tenho como falar tudo, então pesquisem. Ele é até que bem interessante. O Nintendo PlayStation. E senta que tem história. A história é bem simples até. A Nintendo foi atrás da Sony para poder fazer um novo aparelho, fazer o Super Nintendo ler CDs. Só que a Nintendo, vendo que ela ia ficar presa num monte de documentos, falando que iriam empatar dela ganhar mais dinheiro do que a Sony, ela pulou fora do projeto e a Sony ficou com o projeto para si mesma, com os desenhos, toda a programação já. Daí a Sony foi e lançou o seu PlayStation no mercado. É essa a história. GP32 ou Game Park 32 foi lançado no ano de 2001 pela empresa de mesmo nome, Game Park, e foi lançado somente na Coreia do Sul. E é um console piratão que roda alguns emuladores, eu acho, não tenho certeza. Sega Netuno, primeiramente, isso nunca foi lançado, foi um projeto tentando fundir um Mega Drive com um 32X, que na hora do lançamento iria se chamar Sega 32X, entende? E ia ser um híbrido que só ficou no pensamento somente por ter sido planejado na época errada, porque já estava saindo no Saturno, para que lançar um videogame que ia fundir um console já ultrapassado. Cívico é simplesmente um negócio de varejo, sabe, naquelas feiras mal vagabundas, lançado no ano dos anos 2000. E, sendo sincero, não tenho nada pra falar, além de ter um pequeno foco em jogos. É a única coisa mesmo que tem pra falar. Apenas um detalhezinho aqui. Cibico, de onde eu vim, não é algo que se dá nome, não, é algo pra fazer bullying mesmo. Caso queira mais informações, leia esse texto aí na tela. Pause e leia para se ler com cuidado. E saber de alguns outros detalhes, leia esse outro texto também. O Arcadia 2001, lançado no ano de 1982, era um concorrente perfeito contra o Atari, porque ele era mais barato e tinha um software bem semelhante. O único problema é que ele não caiu num gosto popular e daí acabou realmente não sendo muito comprado, tendo pouquíssimos jogos. E caso você queira mais informações, leia essas páginas que eu roubei da Wikipedia. O Taito WoW estava previsto para ser lançado na época dos anos 90. Estava previsto porque ele nunca foi lançado. Ele só teve algumas revistas lançadas sobre ele, que ele estava em desenvolvimento, e também algumas apresentaçõezinhas do sistema dele, que era bem simples. Eles conectavam um satélite e dos satélites você podia baixar, em troca de um preço, alguns jogos da extensa categoria de jogos que estavam previstos. Como ele não entregou nada, ele foi cancelado. Esse é que nem uns casos que não tem nem que pesquisar. Pior que eu pesquisei muito, encontrei muita coisa aleatória, muita coisa de cassino, encontrei muita coisa de filme, de desenho e nada, absolutamente nada. Nada envolvendo jogos. Eu tenho uma teoria, mas uma teoria criada apenas na minha mente, não tem? É de alguma tech demo, de algum console que se passava numa Atlântida feito em CGI. Mas eu tenho que falar que isso é uma informação que eu tô tirando da minha cabeça, que pode ser, eu não tô falando que é. Atari Cosmos, que foi um protótipo do ano de 1981. Ele foi um protótipo da Atari para poder trazer mundos 3Ds para as telinhas semi-portáteis. Sim, isso aí era meio que um portátil, mas grande ainda. E tem muita coisa curiosa sobre ele. Primeiramente, só existe 5 no mundo, serão 3 apenas carcaças que estão em museus espalhados. Um
estando em um museu e o outro estando com um colecionador particular. E tem apenas 9 jogos no seu catálogo inteiro, sendo esses 9 jogos, um estando perdido para todo o sempre. Por ser muitas informações no final, pause e leia devagar. O Bully Astrocade, que tem muitos outros nomes, foi lançado pela Midway. E foi uma mistura entre videogame e computador, mas ele não entregava nenhum dos dois. Sendo assim, um produto caro demais, porque na época tava tipo $300. E na data de lançamento dele, de 1977, isso era muito dinheiro. E por ele ter muitas informações, que se eu falasse todas, ele iria ficar basicamente 3 minutos de vídeo, estão passando aí no fundo. Caso queiram mais informações, voltem e pausem o vídeo. Se não, continuem. E aí, galera, eu tô aqui no final do vídeo, editando o vídeo de madrugada pra poder pedir. Dá like, se inscreve, que eu te compro uma coxinha, tá bom?